Bora ver aqui, ó. Fabiano Martins Pô, mandou Marcos 5 Eberlin reais. totalmente base, Salve, cara. Xandão. Um dia quero fazer um Poderia ver podcast esse com ele vídeo do ainda. Thiago? Boa live, Já vejo força também, e irmão. honra. Tamo junto, força e honra. Experimento pra mostrar que a Terra é redonda. Essa eu quero saber. Tem um experimento bem legal que é tipo assim, ó. Tá vendo o copo aqui? Ele tem uma curvatura, né? E você esconde uma Peraí. coisa atrás da curvatura. Ó, essa pitaia, por exemplo, é redonda, certo? Não é plana, é redonda, é esférica. Vamos ver a ideia do domingo aí, o que ele vai falar. Tá. Então, se eu colocar meu dedo aqui, você consegue ver. Tá. Aí aqui você não consegue mais ver. Não. Tá escondido atrás da pitaia, atrás da curva da pitaia. Se fosse reto, você veria, por exemplo. Então, Xandão, a minha namorada... Negativo, errou. O Domingos ele já deve estar ciente nessa altura do campeonato o que significa você praticar a ciência verdadeira. Aqui, logicamente, a gente vai discordar sobre a forma da Terra, mas o Domingos, cara, ele é um moleque que tem coração bom. Desde o primeiro vídeo que vocês mandaram dele aqui, lembra que eu comentei? Que talvez ele pudesse até despertar pra questão da forma da Terra? Ele é um moleque bem intencionado. Ele vem enaltecendo o criador, ele vem fazendo bastante conteúdo com o Marcos Eberlin. Com certeza vão começar a ridicularizar ele da mesma forma que eles fazem com o Marcos Eberlin. Porque o moleque pensa, ele usa lógica, ele não se preocupa em estar errado, mas ele pensa com lógica. E isso é ciência Salve, verdadeira. Schuker mandou O pensar, 5 o reais e um questionamento é centavo. válido. Ele se juntar com o Marcos Eberlin, pra Bob essa turma Correto aí mandou que 5 defende reais. darwinismo, Isso é hora de e abrir etc. live. Nossa, eles vão Nós ficar que loucos. pagamos o seu Fica louco. salário. O raciocínio aqui tá errado e eu já explico por quê. Vamos ver tudo. Se eu pegar aqui um caderninho, ó. Então, aqui você vê o dedo, aqui você vê o dedo. Tá vendo? Ó? Você vê o dedo bem perto aqui. A pitaia não, você se aproxima, ó. Aqui você vê, aqui você já não vê. Ela tá atrás da curvatura da pitaia. Então, qual é o vídeo? É bater o nível em 2 km, numa avenida mais ou menos plana lá na cidade de Açailândia. A gente já bateu 800 metros. E quando bater o nível da água com o pedreiro, pra fazer esses prédios e tudo, aí a estaca do meio fica mais alta. Aquela é a curva original do planeta. E o legal é que pode fazer isso em qualquer lugar, plano, com montanha. Então, peraí, tá dizendo que com 800 metros você já vê? Já, 800 metros já vê. Vocês estão vendo aqui que é impossível, né? Literalmente impossível o que ele tá falando. Aliás, a questão da curvatura da Terra, no próprio modelo do globo, para você começar a percebê-la, se eu não me engano, é depois dos... que ela fica perceptível, né? Depois dos 5 km, se eu não me engano. Seria algo assim, na geometria esférica, né? A questão que o Domingos aqui ele não tá a par é que existe um índice de refração no ar atmosférico. Quando você faz um teste de curvatura no asfalto, que contrai bastante calor, inclusive, se você está numa estrada retilínea, um carro que vem andando, pode ser com um carro o experimento, se o carro se afastar de você cerca de 50 metros, provavelmente o pneu dele, se for um dia de bastante calor, o pneu já vai começar a sumir, mesmo estando numa estrada reta. Porque aquele índice de refração, aquela agitação das moléculas que fica próxima do asfalto, causa essa distorção na imagem. Então, na verdade, o teste de curvatura você tem que fazer na água. O ideal é fazer no mar, justamente pela condição que a água tem perante a absorção de calor. Então, assim, cara, não é igual o Domingos está falando aqui, tá? Não é tão simples assim. Mas o pensamento dele é lógico, tá? É que ele não sabe desses detalhes porque não é um assunto que ele estuda. Seu bicheiro. Isso aí da forma da Terra. Mentalite. Eu duvido que ele já... Camisas que eu Duvido sei que não. você pegou Eu pra tenho você. certeza que ele nunca XS, entrou XS, no canal do XS, André, ele XS, nunca viu lá como que é feito o teste de curvatura, ele não tá a par da questão da refração e um monte de outras coisas que estão lá, né? Mas seria bacana, cara, se o Domingos quiser fazer um podcast 1 hora e quiser chamar lá pra participar, o Marcos Eberlin, me chamar, se quiser chamar a galera pra conversar sobre o assunto, a gente conversa. É o que eu quero fazer com 2 km, que é melhor, é mais legal, é mais fácil de ver. E o interessante é que você consegue prever quantos centímetros a estaca do meio vai estar mais alta. A 800 Ah, e outra coisa, na verdade, nem precisa fazer, é só mostrar a Ilha Sumítica pra ele. A Ilha Sumítica é impossível de ser avistada no modelo do globo. E é. metros vai estar um tantinho, a 2 km vai estar a tantos centímetros, a 10 km vai estar meio metro. Você consegue prever com exatidão tanto que a estaca do meio vai ficar pra cima antes de fazer o experimento. Então, o Super Xandão tem que conhecer o seu canal. O experimento promete ser muito legal. Ô, Júnior, você vê só, Não, vou olha, dar um recado pra ele. Super Xandão, primeiro que eu quero ver, tem que ver direitinho esse vídeo aí. Legal. Porque os caras, eles sempre falam que nunca fizeram um experimento nas condições corretas. E eles têm algum... Cara, do filme de... que nem eu já falei diversas vezes. Isso foi, assim, eu falei na live no canal do André, tá lá, tá tudo registrado. Tanto o André, quanto o Roberto Spur, o próprio Ale do canal Evidências também, que é um canal ótimo. Nós já falamos. Se as pessoas de bem quiserem conversar de modo sério sobre esse assunto, estamos à disposição, cara. É só chamar, a gente vai lá e conversa, eu faço questão de ir lá.
Porque assim, a minha ideia desse assunto é despertar pessoas. Eu não tô aqui pra mostrar que sou especialista em física, porque eu não sou. O que eu tenho são informações que são averiguadas por testes empíricos que refutam o modelo do globo. Então isso é factível, é possível de discutir sobre isso, tá entendendo? Então assim, o que a gente precisa são de pessoas interessadas. Se for do interesse do Domingos Santos, se ele souber onde ele tá se enfiando, se o Marcos Eberlin também quiser conversar sobre o assunto, estamos à disposição, cara. Eu entendo que é difícil demais para eles conversarem sobre esse tema. Terra plana incomoda demais. E eles já são pessoas brutalmente atacadas. O Marcos Eberlin porque defende design inteligente. Eu também defendo design inteligente. É óbvio que Deus criou todo o universo e tudo que tem à nossa volta, tanto aqui na Terra quanto no céu. É óbvio que a Terra é plana, porque é o reino que o Criador criou. E tá na Bíblia também. Então assim, é uma questão das pessoas boas quererem conversar sobre o assunto. Tamo aí, ó. Eu tô aqui pra escutar, pra aprender e tô aqui pra passar um conhecimento que eu adquiri também sobre a questão de teste de curvatura e termodinâmica. Tem pontos interessantíssimos que precisam ser discutidos. Aí tem que chamar os especialistas para conversarem sobre isso. Mas tem que ser aquele especialista não doutrinado pelo sistema, que tá lá para defender rótulo e dar carteirada. Tem que ser um especialista de verdade, um cara que pratica ciência, um cara que segue pensamentos lógicos, que não nega a realidade do que ele tá vendo ali, certo? Então se a gente chegar lá e mostra um experimento da ilha sumítica, fica claro que ela não poderia aparecer no modelo do globo, tem que discutir de modo sério isso daí. Não pode ficar de firula, igual ficaram lá no episódio que a gente foi no Redcast. O engenheiro Léo negando, o Serjão falando de sol de 24 horas, falando do céu, que não tem nada a ver com a topografia da Terra. Então assim, a pessoa tem que querer conversar, cara, de modo sério, é só isso. Se quiser, tamo aqui. Tamo à disposição aí, ó, tá? O Roberto Scur, né, o Sarjão falou que foi ameaçado de morte pelo Scur. Pelo amor de Deus. Os caras têm medo de conversar sobre terra plana, porque sabem que vão sofrer hate. Então, assim, eu não tenho medo de conversar sobre nada. Simples. Guilherme, assim. Totalmente os fatos estão na mesa. Basta querer conversar sobre eles. Avalia o Insta e diz o agora, quando as pessoas ficam com firula, aí, ou desonestidade, ou más intenções, aí... Tem uns argumentos muito bons sobre, por exemplo, a questão da distância daqui de São Paulo na Baixada, acho que é de Santos até a Ilha Sumítica, que é 36 quilômetros. E aí que ainda assim você consegue ver. Porque você não consegue ver de repente a olho nu, mas quando você aproxima, você consegue colocar um binóculo, você tem uma lente que aponta para aquela região, você aí consegue ver. Porque você pode... E dá pra ver realmente tudo? Em 33 quilômetros, dá. Mas alguém que já viu como é que é? Tipo, alguém gravou... Lá, tá vendo? Ele não tá a par, ó. O experimento tá registrado, tem vídeo. Mas, a gente pode se juntar, inclusive, a gente pode se juntar e fazer junto. Olha que legal seria, cara, se pegassem uma hora que batesse, né, a agenda de todo mundo, fosse eu, o Domingos, o Marcos Eberlin, o Roberto Scur, vai lá fazer o experimento ali, ó, faz na hora lá, velho, mostra pros caras, ó, tá aqui, cara. Pô, se quiser eu participo. Tá, eu tô aí, velho. Mas isso não vai acontecer. Esse que é o problema. Porque é o que eu tô falando, rapaz. Esse assunto de terra plana é complicado, rapaz. A galera fica receosa de falar sobre isso por conta do hate. Esse vídeo, Xande, a galera massacra. Vão falar, meu Deus, vão falar que o Domingos é um charlatão, que o moleque é... Aí, olha, enfim. Então, assim, o indivíduo tem que estar disposto. Tá entendendo? Agora, ninguém é obrigado a nada, certo? Ninguém é obrigado a falar sobre o assunto se não quiser. A única coisa que eu sou é sincero, tá? Eu sou sincero diante daquilo que tá na frente da nossa cara. Ponto. Essa é a questão. Quando o assunto é terra plana, infelizmente tem muita sabotagem, tem muita má fé das pessoas, é só carteirada, enfim. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Tem, então, isso tem. Esse experimento tem. Tipo assim, as pessoas, a olho nu, ela não vai ver. Então ela pensa, de repente, que é por causa da curvatura. Entendi. Mas essa ilha, quando você vê com uma lente de aumento, você consegue enxergar ela lá no fundo. Então não é só a distância que impede que você enxergue a olho nu, mas quando... Não é só a distância. Enfim. 11 quintilhões, 111, 4 111, 111, 111 bilhões, 111. As pessoas vão despertar.
Tudo está sendo colocado numa ordem que segue os mandamentos do Criador. Eu já falei pra vocês, terra plana é um assunto que daqui pra frente, mais do que nunca, vai surgir.